Hoje é quarta-feira e tradicionalmente nós temos o Nosso Melhor, um quadro, programa dentro da nossa programação, sempre com a participação de Estevão Daltro. Seja bem-vindo, Estevão. Tudo bem com você? Tudo bem, Tôndolo. Um olá, assim, muito agradável de estar aqui mais uma vez com você e com todos os ouvintes e telespectadores da Sagres. Hoje eu vou aproveitar o nosso tom maior também para mandar um abraço, né, e todas as energias positivas para o nosso companheiro aí, o Breno, participa contigo e é aniversariante do dia, né? Então, parabéns, Breno. Muitas felicidades, juízo e muita sabedoria. O Breno Sarques é o nosso jornalista aqui, da equipe do Nosso Melhor. Está lá carentezinho, eu quero um olá, um oi, assim, porque hoje é meu aniversário. Sim, senhor, a gente atende a carência, né? Claro, a gente está aqui. Hoje a gente começou um programa falando sobre humanizar. Então, vamos humanizar e atender a demanda do nosso colega. Hoje, qual é o tema, o que você tem de proposta para hoje no Nosso Melhor, hein, Estevão? Bom, hoje nós vamos continuar com a série a respeito do plano diretor, né? Vamos falar sobre um eixo muito interessante hoje, que é o eixo da mobilidade urbana, mas temos alguns convidados muito legais. O Antenor Pinheiro vai ter uma entrevista com ele, tem a Érica, a professora Érica da UFG também, que vai estar falando com a gente aqui. Mas antes nós vamos falar sobre aquele nosso quadro, Faz Parte do Cenário. Faz parte do cenário são coisas do dia a dia, né, que a gente às vezes está sujeito a passar e a gente quer trazer para a gente falar como que a gente pode administrar as situações com mais sabedoria. Porque mais importante do que acontece com a gente é como a gente reage ou significa aquilo que acontece. Então, no nosso quadro hoje, que faz parte do cenário, nós vamos falar a respeito do tempo esquentou na comunicação, né? Muitas vezes acontece numa conversa em família, às vezes no trabalho, ou até no tema de hoje, né, no trânsito, né, as pessoas no trânsito, às vezes a gente se vê meio aquecido, né? Então tem uma comunicação não violenta, é muito bacana, um estudo muito interessante que está tomando cada vez mais corpo e que fala dessa ideia de como que a gente pode fazer de uma forma melhor. Então tem a figura aqui que a gente está vendo, né, do lobo e da girafa. O lobo é, assim, o estereótipo daquela pessoa que está muito... Quando a gente... Porque todos nós, às vezes, estamos mais no lobo, às vezes estamos mais na girafa. Depende do estado de espírito nosso, depende de como o outro nos provoca. Então, o lobo, ele... Poder manter a imagem aí para a gente poder ver, o lobo, ele tem aquela atitude mais reativa, ele fala o que pensa sem pensar como falar, ele agride, ele não tem muito, assim, sabedoria no jeito de usar as palavras. E isso, normalmente, as consequências são assim, meio calorosas, né? Enquanto que a girafa é proativa, ou seja, eu acho que pelo pescoço, até chegar lá na cabeça o estímulo, ela, antes de reagir, ela pensa naquele segundo e como que eu vou agir de forma consciente. Então, ela é mais amorosa, ela foca mais nos fatos, mais nas atitudes, não nas pessoas. E não usa termos assim, que sempre você é assim, você nunca me deu atenção. São termos que a gente deve evitar para que a gente possa usar palavras mais sábias que nos tragam mais condição de esclarecer o que a gente, como o nosso ponto de vista, e ter uma comunicação mais em paz, né? Então, é isso aí. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, o jeito que a gente lida com as coisas. Então, eu vou convidar agora para a gente conversar aqui. É uma satisfação receber a nossa convidada de hoje, que é a professora Érica Cristine. Ela é professora da UFG. Olá, Érica. Boa tarde. Olá a todos. Já aproveito também para agradecer o convite. Espero poder contribuir no debate desse tema. Então, Érica, seja bem-vinda. A Érica, que é uma satisfação, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área, né? Nessa área de mobilidade urbana. Então, ela vai poder trazer alguns esclarecimentos a respeito desse eixo. E para a gente começar, Érica, nós vamos assistir uma entrevista com um colega seu, com o Antenor Pinheiro, né, que é também um especialista nessa área. Nós fizemos uma entrevista bem bacana com ele.
Ele está morando lá em Hidrolândia, num ambiente bem gostoso. E vamos ouvir aí o que ele está pensando sobre esse eixo de mobilidade urbana. Os desafios da mobilidade urbana do município de Goiânia são facilmente detectados. Primeiro, em razão da pouca eficácia do cumprimento da legislação em vigência. É preciso que, antes que se autorize a construção de um grande empreendimento, libere o loteamento de uma área em determinada região da cidade, isso seja submetido primeiramente à estruturação dos eixos de transporte coletivo. Nós temos que cada vez mais trabalhar para que as pessoas que residem nas regiões sejam fixadas o mais próximo possível das centralidades. Ou seja, o trabalhador ele tem que estar sempre mais próximo do seu local de trabalho. Ou seja, nós temos que procurar nos contrapor a essa tendência grave de espraiamento da cidade, sem que haja a estruturação da cidade a partir da ocupação dos próprios espaços vazios que a cidade oferece para resolvermos ou mitigarmos essa situação. Nós temos que insistir também, outro ponto fundamental, naquilo que o próprio plano diretor vigente exige e que o atual mantém como exigência. A estruturação dos corredores dedicados, exclusivos ou preferenciais ao sistema de transporte coletivo na dimensão metropolitana. E considerando mesmo que a própria região metropolitana de Goiânia já tem um projeto conceitual que prevê a construção de toda a região de 206 quilômetros de corredores exclusivos preferenciais. Ao contrário do que nós temos na prática, que não chega a 30 quilômetros. Nós temos, enquanto gestores da cidade, que irmos lá no Código Tributário e abrir a possibilidade de se criar mecanismos de financiamento do próprio sistema, para que ele deixe de depender única e exclusivamente do pagamento, do fator tarifário. É preciso que haja integração de outros modais, como, por exemplo, a bicicleta, como, por exemplo, a melhoria da integração por calçadas, os pedestres, e também com a criação de espaços de estacionamentos públicos que permitam o cidadão que tem um carro integrar com o seu carro o sistema de transporte público coletivo. E o fundamental que nós precisamos de considerar é a participação da população nas políticas, na elaboração e execução e monitoramento das políticas públicas de transporte coletivo de toda a região metropolitana. Ninguém melhor do que o usuário do sistema de transporte coletivo para identificar lá no bairro dele um problema que há com o seu ponto de ônibus, um problema que há com a estrutura viária, com a calçada, com a ciclovia que integra ao sistema. Mas essa é uma experiência que, do ponto de vista da mobilidade, tem dado certo em cidades como Medellín, como Santiago do Chile, como Cali, na Colômbia, como Bogotá, como Montevidéu, Guadalajara. Um sistema de mobilidade mais racional, mais adequado e moderno, na medida em que nós buscarmos contemplar o conceito de compactação da cidade, reduzir as distâncias das pessoas com seus locais de trabalho, seus locais de entretenimento, de lazer, com seus locais de estudo. A cidade ela tem que ser mais de pessoas e menos de automóveis, menos de transporte individual motorizado, menos de carros. Goiânia tem salvação para o transporte porque nós temos um marco regulatório, um conjunto de legislação que nos permite melhorar a eficiência, harmonizar os conflitos da cidade. O que nós não temos
é a eficiência no cumprimento da legislação. Isso certamente vai também evoluir e garantir um ambiente de economia muito mais satisfatório, que é o que acontece nas cidades inteligentes, que é o que acontece nas cidades onde a mobilidade urbana é o fator indutor do desenvolvimento físico-territorial de toda a região em que ela está inserida. O que nós temos que entender também é que Goiânia ainda está muito inacessível. O critério, os conceitos de acessibilidade ainda não estão minimamente contemplados na gestão da cidade de Goiânia, que é a maior de toda a região metropolitana. O assunto é vasto, né? A gente poderia ficar aqui mais algum tempo. Mas então, Érica, o que você achou da fala dele? Alguma coisa que a senhora gostaria de destacar? Primeiro, um grande abraço para o meu amigo Antenor, né? Muito bom vê-lo, mesmo que seja virtualmente. E, assim, acho que essa discussão sobre o plano diretor e mobilidade no plano diretor, ela é premente, ela é urgente e precisa ser debatida e também os conceitos corretos precisam ser levados à população. Por isso, né, novamente agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa do programa. Sobre plano diretor, eu acho que é importante a gente lembrar para quem nos assiste, para quem nos ouve, que ele é o produto de um processo de planejamento da cidade, né? A cidade ela precisa ser planejada para que a gente possa corrigir os problemas, potencializar o que for bom e direcionar a cidade rumo à cidade que nós queremos no futuro. Então, por isso que é tão importante todo mundo conhecer e participar da discussão do plano diretor, já que esse plano vai sim impactar a vida de todo mundo. É bom a gente lembrar também que Goiânia tem um plano diretor aprovado lá em 2007, que é a Lei 171 de 2007. E nessa lei foi trazido um conceito de planejamento urbano muito arrojado, né? Muito moderno para Goiânia, que é aquele conceito de cidade compacta e maiores densidades nos eixos estruturantes da cidade. O que significa isso, né? Que a gente quer que a cidade ela seja mais concentrada, mais compacta, como o próprio nome diz, e que haja uma maior concentração de pessoas e de construções nos eixos da cidade que serão dotados de transporte público. Esse conceito, então, foi muito arrojado para a época e muito importante. Depois ele ganhou até um nome, né? Desenvolvimento orientado ao transporte. Só que esse conceito, esse modelo que foi adotado em Goiânia, ele só funciona se duas premissas básicas forem atendidas. A primeira premissa é: o transporte público precisa funcionar e funcionar muito bem para que a cidade compacta seja boa. E a segunda premissa é o seguinte: a cidade compacta ela precisa desincentivar o uso do carro. Então, olha só, né, que bacana. Lá em 2007, Goiânia adotou um conceito muito arrojado, muito moderno, de densificar os eixos estruturantes da cidade, mas, por outro lado, Goiânia apostou muito alto na qualidade do transporte público e no desincentivo ao uso do carro. E 13 anos se passaram desse plano diretor. Será que a gente conseguiu implementar tudo o que era necessário para o transporte público? Infelizmente não. Será que a gente conseguiu implementar alguma medida que fosse de desincentivo ao uso do carro? Infelizmente também não. Então agora a gente está assim, com a faca e com o queijo na mão na discussão desse novo plano diretor, né, esse plano que deve ser aprovado esse ano, para que mudanças sejam feitas para que a mobilidade efetivamente melhore. Só que a gente sabe que tem um problema, né? Mexer em algumas medidas de mobilidade, isso é muito impopular. Muitos gestores não têm coragem de fazer isso. E agora, no plano diretor de 2020, esse modelo continua vigorando e ele ainda foi majorado, né? Existe a proposta de aumentar as densidades tanto nesses eixos estruturantes quanto nas áreas próximas a esses eixos. Agora, será que quais medidas vão ser adotadas para garantir a qualidade do transporte público e para garantir que o goiano use menos o carro na cidade? Então, são apostas muito altas que a gente realmente precisa debater e encontrar soluções para elas. A gente entende que aí, então, é como se esses eixos onde passa o transporte público, como se fossem as artérias principais da cidade, né? Então, tem que crescer os órgãos ali próximo onde vai ter oxigenação, né? Se a gente fizer uma comparação aqui. Mas interessante também é pensar assim,
nessa época do plano diretor não existia o Uber, né? Como que você vê o Uber hoje? Muitas pessoas hoje estão até deixando de usar o transporte coletivo para usar o Uber, não é? A mobilidade ela só funciona se a gente tiver diversos modos de deslocamento, diversas oportunidades de deslocamento e se as oportunidades forem equilibradas. Então, assim, o Uber ele pode ser mais um elemento para ajudar nessa rede de transporte. Mas se todo mundo migrar, por exemplo, do transporte público para o Uber, nós vamos ter grandes congestionamentos de Ubers. Então, também não vai resolver. Por isso que é tão importante a gente, né, valorizar o transporte público, o pedestre e o ciclista, para que, dependendo do tamanho de deslocamento, do horário de deslocamento, as pessoas tenham opções para se deslocar com qualidade na cidade que não o carro. Essa proposta também que ele fala, né, a respeito do subsídio, né? Tem cidades hoje que estão mais à frente nesse sentido. Como que está a conversa nesse sentido de existir um subsídio para baratear o custo da passagem? Esse tema é muito importante da gente esclarecer e discutir, né? No Brasil, a grande maioria dos sistemas de transporte público, e Goiânia também segue essa regra, é financiado exclusivamente pela tarifa. Então, apesar de ser um serviço público, é com o valor da tarifa, é com o valor daquele usuário que paga a tarifa, né? Esse valor que vai sustentar o sistema. Então, isso significa o quê? Que para o sistema melhorar a qualidade, teria que ser investido um recurso maior e a tarifa teria que ser maior. E a gente sabe que a maioria da população hoje não consegue pagar uma tarifa maior. Por isso que essa discussão, né, de se ter recursos extra-tarifa ou subsídios públicos para ajudar a melhorar a qualidade do transporte público é fundamental, né? Então, esse modelo de que só o usuário paga a conta do transporte público é um modelo ultrapassado, um modelo equivocado e que precisa, sim, ser mudado para a gente ter um transporte público de melhor qualidade. Mas nesse plano de 2020 já está sendo falado alguma coisa nesse sentido? Olha, o plano de 2020, assim como o plano de 2007, tem muitas intenções, muitas propostas positivas para o transporte público, né? Inclusive se fala em subsídio à tarifa, se fala num fundo para a melhoria do transporte público. Agora a gente tem que se perguntar assim, qual é o prazo que isso vai ser implementado? De onde vai sair recurso para ajudar na tarifa ou para abastecer esse fundo? Então, assim, boas intenções, o plano está cheio. Agora, a gente vai conseguir fazer com que essas boas intenções saiam do papel? Essa é uma grande pergunta. Essa talvez seja a pergunta mais importante. Assim, e o que não conseguiu fazer, quais os recursos que a gente tem para que nesse próximo a sociedade esteja mais junto, mais participativo, cobrando mais, para que as coisas possam realmente sair do papel, né? O que está sendo feito? Ele fala também, o tenor, sobre um aplicativo, uma forma da população estar mais interagindo mais com a gestão do transporte. Tem algo nesse sentido também? Desde 2014, a rede metropolitana aqui já, né, foi uma das pioneiras no Brasil a lançar um aplicativo onde os usuários podiam acompanhar o número de veículos, o trajeto desses veículos e tudo mais. Então, a participação social ela é sim muito importante. Agora, a participação da gestão pública, entendendo, valorizando o transporte público coletivo como modo motorizado essencial para a melhoria da mobilidade, é fundamental para que aconteça, né? Então, a participação popular é importante, mas quem tem a famosa caneta, quem tem o recurso, né, quem consegue fazer melhorias efetivas é o poder público. E no caso aqui de Goiânia, não é só o poder público municipal, não é só a Prefeitura de Goiânia, a gente está falando de um sistema que atende 18 cidades. Então, essas 18 cidades precisam estar muito engajadas para que o transporte público funcione, né? Um dos gargalos do transporte público coletivo, uma das dificuldades para que ele funcione, é que ele precisa que a cidade o deixe funcionar. Então, a cidade precisa oferecer corredores, a cidade precisa oferecer pontos de ônibus, a cidade precisa oferecer terminais, a cidade precisa oferecer um trânsito mais livre para o ônibus circular. Então, só assim, com esse engajamento dessas 18 cidades aqui da região metropolitana, não só de Goiânia, é que a gente tende a ter um transporte melhor. E também falando de outros modais, e o ciclismo, e a bicicleta? Quando é que nós vamos conseguir ver Goiânia mais assim abastecida de ciclovias? Porque começou a ser feito um trabalho até aqui no Areião,
e parece que já foi meio abandonado. Você vê a esperança nessa frente, Érica? Bicicleta precisa ser uma esperança, né? Quando eu mencionei aquele modelo que Goiânia seguiu, o modelo do desenvolvimento orientado ao transporte, que valoriza a maior densidade nos eixos e o transporte público como modo preferencial, esse modelo de cidade compacta que aposta no transporte coletivo, ele está diretamente ligado à infraestrutura cicloviária, né? Você pode também utilizar a bicicleta para pequenos e médios deslocamentos, você pode utilizar a bicicleta para fazer essa integração com o transporte público. A bicicleta é um modo de transporte saudável, que não polui. Agora, né, nessa época de pandemia e pós-pandemia, todas as cidades do mundo inteiro, as cidades que têm uma boa mobilidade, estão apostando na bicicleta também como um modo, né, de deslocamento seguro no pós-pandemia, como um modo que ajuda a valorizar e a qualificar toda a cidade. Então, sim, eu espero, né, eu tenho muita esperança que em Goiânia ainda vai ser entendido o potencial da bicicleta para melhoria não só dos deslocamentos, mas para melhoria da ambiência da cidade, da economia e de uma série de outros fatores. Então, assim, para concluir a nossa fala de hoje, eu quero te ouvir, assim, porque a senhora participou da confecção do plano diretor anterior? Chegou a participar das discussões? Não, o de 2007 não. Eu cheguei a Goiânia depois do plano de 2007. Como que a senhora acha que nós, cidadãos aqui, podemos auxiliar com que todo esse esforço, que eu sei que tem especialistas, muitas pessoas, colegas da senhora que estão trabalhando há muito tempo, né? Os parlamentares também fazendo as emendas, como que nós podemos participar, acompanhando agora a votação e também depois auxiliando para que isso possa se concretizar? Olha, a participação do cidadão, né, nossa participação enquanto cidadãos, ela é fundamental. A equipe da Prefeitura de Goiânia fez um trabalho muito interessante, muito completo e disponibilizou tanto no site da Prefeitura quanto no site da Câmara Municipal esse diagnóstico, esses estudos técnicos sobre os diversos eixos do plano diretor, além, é claro, da minuta de lei e dos mapas que acompanham essa minuta de lei. Então, a minha sugestão é que o cidadão que quer conhecer um pouco mais do plano diretor, o planejamento da cidade, as propostas, acesse esses documentos, né? Alguns, sim, estão numa linguagem técnica, mas alguns têm quadros, tabelas, mapas, que é possível para todo mundo entender o que está acontecendo, o que está sendo proposto. Então, fica essa dica, essa sugestão, porque a sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa entender quais são as soluções mais corretas para a mobilidade e cobrar que essas soluções sejam implementadas. Se a gente continuar fazendo o que foi feito nos últimos 30 anos, a tendência é só de pior. Então, é necessário fazer diferente. Né? E é fundamental que a sociedade entenda e cobre a gestão pública para que esse diferente seja melhor para todos nós. Então, eu sou grato à sua participação, que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve e até a próxima oportunidade. Professora. Agradeço novamente o convite, né, do Dr. Carlos Alberto, o seu, de toda a Sagres. Muito obrigada e espero contribuir nas próximas oportunidades. Então é isso, meus caros. Vamos nós fazendo a nossa parte também. Às vezes, às vezes a gente está sempre fazendo o transporte da mesma forma, existe uma outra forma da gente se movimentar. Quem tem carro, às vezes se programar para pegar um transporte coletivo, sair um pouco mais cedo para dar tempo, ou uma bicicleta, ou até a pé. Às vezes eu vejo, eu mesmo, às vezes a gente vai fazer um trajeto de carro, que gente, isso aqui podia ter feito a pé, né? Aproveita e já faz um exercício. Então, esse é o convite também para cada um de nós encontrarmos a nossa forma de colaborar para que o nosso trânsito, a mobilidade na nossa cidade, na nossa empresa, será que tem acesso a cadeirantes na nossa empresa, onde que a gente trabalha? Então, é isso para a gente, cada um fazer a nossa parte. Eu convido a todos a nos acompanhar também nas redes sociais e também no Spotify, que nós temos uma playlist lá com músicas que também inspiram o nosso melhor. Muito grato pela oportunidade. Tôndolo, eu vou bater o escanteio para você aqui. Está pronto para pegar a bola aí? Não, porque eu não sou o goleiro. Eu estou pronto para cabecear, ó. Mas é para você cabecear, rapaz. Ah, bom, é porque para pegar a bola eu achei que era com a mão. Aí ia ser falta, pênalti. Valeu, Estevão. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. O tema da mobilidade é muito importante e criar formas diferentes de
financiar esse complexo sistema faz parte de uma reflexão sustentável. Muito bacana o tema de hoje, do nosso melhor aqui na nossa programação Sagres em Tom Maior.